Olá, bem-vindo ao podcast da Twilio. Meu nome é Marcela Klein, eu faço parte do time da América Latina aqui da Twilio e estou muito feliz de ter vocês aqui de novo para mais um episódio. A gente está gravando direto do CONAREC, o maior evento de CX da América Latina, e a gente vai com um papo bem especial agora com os nossos convidados e eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Primeiro, obrigado pelo convite. O Atulho é um parceiro nosso globalmente. A gente está super feliz de estar com vocês aqui na Conarec. Eu sou o Kleber, eu sou Country Manager da Concentrix aqui no Brasil. E a gente está num momento super especial de crescimento, de tecnologia vindo, de parceiros como vocês. Então é um bom momento para a gente conversar. Bem-vindo, Kleber. Obrigado. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, Marcela. A gente já se encontrou várias vezes, então é um prazer enorme estar aqui com a Twilio nesse grande evento do que é o CONAREC. Eu sou a Sari, eu sou CEO da Concentrix no Brasil e sou responsável pela vertical de CX. Vocês já repararam que a gente vai falar bastante do mundo de CX, assim, na essência do É CX, o que a gente né, ama. que é o Então, que a gente gosta de falar. E tecnologia, e humano, e pessoas, e liderança nesse mercado também, que eu acho que é muito importante, né. Eu gosto de começar sempre fazendo uma pergunta um pouco diferente, assim, para a gente quebrar o gelo, literalmente, né. Eu queria saber a opinião de vocês. Vou começar com você, Sari. Quando a gente pensa ou pensava nessa ligação para um contact center, sempre dava aquela dorzinha, falava: "Ai, vou ter que esperar naquela URA, a pessoa vai me atender, vou ter que falar todos os meus dados, não sei se eu vou conseguir resolver o meu problema". Como é que vocês estão trabalhando para mudar essa percepção mesmo do mercado em relação a esse sentimento do cliente? Eu acho que começa no cuidado com as nossas pessoas, né? Tem uma mudança importante de mindset. Eu costumo dizer que a experiência do cliente, quem trabalha com a experiência do cliente, é quase como uma profissão de médico, né. Então você está ali para solucionar o problema de alguém, para resolver o problema de alguém. Então eu acredito muito que ter as pessoas certas, que ter o prazer em servir, né, a pessoa tem que ter esse carinho pelo cliente, pelo que ele está fazendo, porque você vai cuidar de muitas pessoas durante o dia, né, você vai transacionar com muitas pessoas. Então é importante que você tenha sempre esse cuidado, para que o atendimento seja um atendimento de excelência e seja uma solução, e não de fato um problema. Além disso, acho que é super importante complementar, que muitas vezes as pessoas ficam com o tema da voz, né, "Ai, é só o canal de voz", mas hoje a gente tem muitos canais, né, então o cliente pode se relacionar onde ele quiser. E nós temos que estar onde o cliente quer estar. Então a gente pode atender ele através de rede social, através de chat, através de e-mail, através de voz, né. Então você se posicionando, né, como companhia, estando onde o cliente quer falar com você, eu acho que este também é um caminho mais fácil de você trazer a solução, e não ele se sentir realmente entrando num problema. Sim. E você, Kleber, o que que você acha? eu acho que a gente tem passado por uma evolução muito interessante, né. Começou como centrais de atendimento, depois a gente chamou de atendimento a cliente, e agora a gente está falando de experiência do cliente. Eu acho que isso mostra, inclusive, essa valorização do contato com o cliente, né. Hoje o cliente está no core, né, de qualquer empresa, o atendimento a cliente, o CX está no core de toda a companhia. Todos os CEOs estão muito preocupados em como ele vai se relacionar cada vez mais e melhor com esses consumidores. Nesse sentido, eu gosto muito de um ponto que a Sari comentou, de fluidez, né. Então, antigamente você acabava direcionando o cliente para um canal específico. Hoje, a gente vê que a melhor prática é você estar onde o cliente se sente mais confortável, onde a solução é feita de maneira mais eficiente. E a Concentrix tem trabalhado muito nesse sentido de integrar essas muitas soluções e muitas tecnologias, para que no final o cliente ele tenha uma fluidez nesse atendimento e saia mais feliz, né, e com o seu problema resolvido e com a sua dúvida sanada. Então acho que essa é a grande questão. Como ser cada vez mais resolutivo num mundo que o CX antigamente, o atendimento a cliente antigamente era um para um, né, você tinha o cliente com a empresa, numa relação individual. Hoje com mídias sociais, com todas essas facilidades de comunicação, hoje a gente fala que é one to many. Então você tem o cliente, a empresa falando com o cliente na frente de todo mundo, né. Então todo mundo está vendo o que está acontecendo, está interagindo, está somando numa questão. Eu acho que esses fóruns, as comunidades, acho que tudo isso é parte dessa responsabilidade que a gente tem, né, como, quem está ajudando as empresas a evoluir na experiência do cliente, a como integrar, como dar uma aplicação que seja boa e trazer fluidez para o atendimento. Acho que aí você consegue resolver essa questão de uma percepção ainda negativa É, com de certeza. como a gente traz, resolutividade para o atendimento.
Aqui no podcast a gente fala muito, obviamente, sobre tecnologia, mas também sobre esse humano, sobre esse cliente em evolução, né? E a necessidade das empresas estarem alinhadas, é o que você falou. Quem tem tempo, às vezes, durante a semana, para fazer uma ligação de reclamação ou para fazer um agendamento, ter esses canais disponíveis em qualquer momento, né? Eu falo, gente, eu para mim, eu fico pensando assim, eu queria que o meu WhatsApp tivesse aquela teclinha de agendar mensagem, porque às vezes eu quero falar com uma pessoa, um fornecedor, um jardineiro, uma arquiteta, eu só tenho o horário do sábado. Só que no sábado eu não quero interromper essa pessoa, né, essa mensagem tinha que sair da minha caixa na segunda-feira de manhã. Como cliente, esse é o horário que eu tenho, né, de resolver as minhas questões. E os canais digitais deram isso, né, essa não necessariamente esse humano disponível para mim, mas às vezes um bot ou uma inteligência artificial conversacional que está me ajudando nesse tentar resolver o meu problema, né, sem esperar o horário comercial onde uma operação está aberta, né. A gente acredita muito no atendimento cada vez mais humano, mas impulsionado pela tecnologia. Então, isso inclusive é uma coisa que a gente acredita muito, e no sentido de que você imagina o seguinte, você não vai ter uma inteligência artificial, no curto prazo, e eu acho que talvez a gente nem chegue nesse patamar de você substituir o que é muito humano, a empatia, o se importar, você estar conectado, se relacionar, entender, navegar pelas nuances que cada pessoa traz numa interação quando liga para sua empresa. Isso é muito humano. O que o humano talvez não faça hoje tão bem é a análise de dados em escala. Exato. Então, isso a gente pode ajudar. Sim. Eu acredito muito que o impulso e a ajuda da inteligência artificial vai vir nesse ponto, assim, como preparar e dar mais poder para o humano que está ali com outro humano conversando, como ele vai ter mais contexto, como ele vai saber as preferências daquele cliente, como ele vai saber a melhor próxima ação para tomar, né? E aí, uma vez que esse atendimento aconteça, como que a gente usa a inteligência artificial para seguir acompanhando esse caso com esse cliente de maneira que se resolva e que a gente tenha cada vez mais ações proativas e menos reativas. Então, acho que a tecnologia vem trazendo isso, mas ela empodera o humano e não o contrário. E tira a demanda simples, né, porque eu acho que a demanda mais simples, naturalmente, né, a gente vai permitir que o cliente se autossirva, porque aí tem muito sobre isso que você falou, às vezes eu tô num horário que eu não consigo falar, eu tô num horário que eu não po então assim, a parte mais simples, ela vai estar na inteligência, ela vai estar no autosserviço de todas as companhias, e a gente vai acabar absorvendo aquilo que é mais complexo, e isso é muito bom, porque a gente consegue ter as melhores pessoas atuando com as melhores decisões, É. porque quando os casos eles são mais complexos, nem sempre está escrito a solução. É algo fora da curva, né, aconteceu e não está escrito, não está no script. Então você precisa de seres humanos, empoderados para que eles consigam dar a melhor solução em nome da companhia. Então acho que aí é que entra esse mix entre a tecnologia e o humano. E aí vamos fazer agora esse link para o humano, né, a gente falou um pouquinho já do cliente final, mas a gente tem muito a falar sobre o seu cliente interno, e eu sei que vocês são super cuidadosos no sentido de se preocupar muito com essas pessoas que estão entrando nesse mundo, né, as BPOs, os call centers, as centrais de atendimento, elas são a porta de entrada, elas foram o início do conceito de CX e também de um caminho profissional, né, a gente entrevista aqui pessoas que hoje são diretoras de CX que começaram como atendentes, né. Então, Sara, assim, é o que você comentou, eu te acompanho já faz alguns anos, eu sei do seu trabalho, inclusive dessa sua paixão de ajudar esses times internos, né. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, tipo, como esse cuidado dessa pessoa, esse jovem ou essa pessoa que não teve acesso, provavelmente, a algum outro cargo, né, entra no mundo e aí ele é abraçado por uma cultura que precisa dar as ferramentas para ela, que é tecnológica, mas também é cultural, né, também é esse cuidado dessa liderança, para possibilitar essa jornada mesmo de crescimento, né, dentro da indústria, né. O que eu mais acredito é assim, quando a gente fala de uma empresa, de um parceiro de BPO, hoje a Concentrix no Brasil tem pelo menos 23.000 colaboradores. Nós tocamos a vida de muitas pessoas, né, muitas delas no primeiro emprego, está abrindo vários sites nossos em muitas regiões, dando a possibilidade das pessoas, começarem suas carreiras. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande. E aí que começa esse tema que você fala cultural. Eu não acredito que a gente possa dar aquilo que a gente não vive. Então, por isso que para mim é muito relevante no desenvolvimento da carreira das nossas pessoas, que a gente ofereça para os nossos game changers, para as nossas pessoas, o ambiente
que proporciona para ele esse sinal de cuidado, de que ele tá sendo cuidado, de que ele está sendo desenvolvido, que a gente dê possibilidades de carreiras, e a possibilidade de carreira ela é infinita, porque ele pode começar na operação, mas ele pode trabalhar em todas as nossas áreas de apoio. A gente tem muitas áreas, né? Então ele pode ir para a área de treinamento, ele pode ir para a área de qualidade, ele pode cuidar de melhoria contínua, ele pode até, inclusive, numa área jurídica, se for uma pessoa que está se formando, está em advocacia, eu quero trabalhar no jurídico, ele pode. A gente tem um time grande jurídico dentro da companhia, então muitas vezes as pessoas, quando elas começam a carreira no atendimento, elas nem sabem a gama de oportunidades que existem. A gente tem uma academia de líderes muito forte de formação das nossas pessoas. Esse último ciclo, por exemplo, a gente promoveu 100 pessoas internas para serem supervisores, para se tornarem líderes na primeira camada de liderança. Então isso é muito positivo, e a gente vai mostrando para as pessoas que elas podem galgar uma carreira de sucesso, né, assim como a gente tem uma história. Estou há mais de 20 anos neste mercado, então comecei lá atrás, né, como coordenadora de atendimento e cheguei aqui, então isso é um sucesso. O Kleber também tem uma história muito bonita, relevante, né, começou como operador e está aqui, então Verdade. acho que isso é muito Conta pra legal. gente também. Não, esse é um setor que é apaixonante, porque ela dá oportunidade para todo mundo, né. Eu comecei em 2000 como operador, como técnico de suporte, né, então fiz toda a carreira, fui de planejamento, financeiro, comercial, e depois fui crescendo até chegar a CEO da empresa aqui no Brasil, né. Legal. Então eu acho que isso é uma história que acaba atestando um pouco dessa responsabilidade que a gente tem Sim. com as pessoas, né. Porque o Kleber de 20 anos atrás está hoje em todas essas centrais que a gente tem hoje, né. Tem vários Klebers, várias Saritas, em todos esses sites que a gente tem hoje, todas essas pessoas que trabalham com a gente hoje, né. Que a gente chama de game changers com um motivo, né, que eles ajudam a gente a mudar o jogo com o nosso cliente, com o consumidor, então eles fazem parte dessa transformação, né. A Flávia, que é uma pessoa do nosso time, ela começou como relatórios, fazendo relatório, ela foi nossa assistente executiva, hoje ela se formou em direito, hoje ela está no legal, está no jurídico. Então é um setor que realmente não só emprega muita gente, como proporciona carreiras incríveis para muita gente, né. E não só por a gente fala, quando a gente pensa em atendimento a cliente, em CX, a gente sempre pensa em primeiro emprego. Mas a gente tem um trabalho muito forte, que a gente chama de grand changers, que são pessoas 50 e 60 mais, que querem se recolocar no mercado de trabalho, querem voltar, ou é por uma questão de ter um plano de saúde, ou por uma questão realmente ter, aquele trabalho, aquela compensação de estar com mais pessoas, com os colegas e desenvolver projetos novos. Então a gente tem um programa muito grande nesse sentido, e a gente é muito feliz de estar trabalhando tanto o pessoal de primeiro emprego, e a gente não se preocupa que a gente perde as pessoas para os nossos clientes, por exemplo. Tem muito cliente nosso Ah, é que acaba verdade. tendo a nossa empresa como um talent pool para elas, e a Sim. gente acha isso fantástico. Nossa, é uma Então, porta de é uma porta de entrada, é uma entrada. escola, é uma É uma universidade. escola, e a É, gente não tem problema com isso. E a gente é sim. muito feliz de essas pessoas que querem voltar para o mercado de trabalho, encontrar na gente uma porta também onde ela pode, desenvolver sua carreira, continuar. Eu acho que isso é Eu muito tenho legal. certeza que aqui no Conareg vocês devem encontrar muita gente que fizeram parte da história de Ah, Com CX de sim, você. sim, E é. certeza. você me lembrou um fato que eu tinha esquecido quando você falou terceira idade. A minha avó, que era uma avó muito moderna, foi atendente de call center. Olha que Olha que legal. E eu legal. deveria ter uns 10, 15 anos, e aí uma vez ela me levou, e eu achei aquilo tão maravilhoso. Você vê, eu achei assim: "Gente, que coisa mais moderna". E você Aham. imagina, eu tô não sei que ano que era isso. Mas é isso, eu acho que é uma para quem a gente fala muito, né, de gerações, né, o que que as gerações querem, né, que a gente até brinca que hoje as gerações querem ser influenciadores, né, e acham que as redes sociais é a profissão, né. Mas tem muita gente que o que mais quer é um salário, é uma garantia, né. Então, assim, ter essa estrutura dessa universidade de criar essas pessoas tanto no começo quanto no fim da carreira, é maravilhoso. Ô Não, Então, Marcela, e quando a gente fala de terceira idade, muitas vezes eles querem ter propósito também na vida deles. também uma E ação, né, quando mas você coloca ele para fazer um atendimento, e a gente lidera muitos clientes, tem coisas muito legais acontecendo, né, assim, de tratativa, de cuidado. Então ele se sente com um propósito. O ausentismo, a attrition na terceira idade é incrível, a gente tem cases muito legais. Fora que os treinamentos, a gente não faz só o treinamento do produto que ele vai trabalhar, mas a gente dá inúmeros treinamentos também para eles de desenvolvimento, de como cuidar das ferramentas. Às vezes ele está fora do mercado há muito tempo, então a gente também faz uma grade de treinamento, de formação.
inicial antes dele entrar no produto. Então isso é muito legal. Porque tem um gap tecnológico ali de Total. Sim. educação, né, porque se você pega uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ela é uma pessoa jovem que já está acostumada ali com as ferramentas de comunicação, isso não necessariamente acontece quando você pega, mas os skills que você tem de um lado e de outro também são super Sim. Não, e a gente complementares, está né. falando de representatividade, né, É. então o consumidor que liga para a gente tem o consumidor, a pessoa da geração Z, os millennials que ligam pra gente, querem na verdade eles não ligam mais, né, eles mandam Então, esse é mensagem. um bom ponto, a gente pode Sim, conversar eu sobre acho isso isso. é um tópico também muito interessante, porque essa questão geracional, ela importa para a estratégia das empresas. Então a gente vai ter todas essas pessoas que preferem falar por mensagem, e você vai ter as pessoas que preferem ligar, né. E é importante que no seu atendimento, na sua área de experiência do cliente, você tenha pessoas que consigam entender esses consumidores, porque você só consegue atender bem se você se conectar com aquele consumidor. Então isso é uma mudança que está acontecendo bastante. Kleber, esse é um bom ponto que eu acho que eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, mais para entender também, né, a Concentrix e o tipo de serviço que vocês estão oferecendo. Quando a gente fala de multicanalidade, você mencionou WhatsApp, redes sociais, a Sari falou de voz, né? A gente está nesse momento, e a Twilio acredita muito nessa modernização do canal de voz, que começou como o primeiro, a gente se transferiu muito para a mensageria, né? Por causa do WhatsApp, enfim, a gente teve esse costume e buscou as empresas pelo canal. Só que o brasileiro, ele gosta de falar. Ele gosta de mandar áudio, né, então é uma coisa um pouco mais até humanizada. Só que tem toda a questão dessa qualidade, dessa eficiência por trás, né. Então conta um pouquinho pra gente como que vocês hoje veem a operação com essa multicanalidade e esses clientes que demandam diversos canais e diversos tipos de atendimento. Eu acho esse ponto bastante interessante, no sentido de que a tecnologia já resolveu isso. Você tem tecnologia que deixa todo esse trajeto muito suave, né. E a Concentrix hoje ela atua como uma integradora, então a gente tem os nossos parceiros, e a gente através de um processo de consultoria, e ela comentou no início sobre a questão do médico, né, eu vejo bastante dessa maneira. Hoje algumas empresas, elas vão têm essa consultoria de uma maneira mais generalista. Nós somos especialistas em CX, né, a gente vive, respira CX 24 horas por dia. Então nosso time de consultoria, ela vai no nosso cliente, entende a jornada, entende a estratégia, de como aquela empresa quer se comunicar com o seu consumidor, e aí a gente ajuda essa empresa a definir os canais e como a gente vai fazer essa integração. Então acho que a tecnologia ela vem para ajudar isso, e o perfil dos agentes também, dos nossos game changers, também entra nessa equação. Então você tem que ter o melhor perfil humano, com o melhor processo de tecnologia, para trazer essa fluidez que a gente tem falado tanto, né. E complementando aqui um ponto, o que eu acho que a decisão vai ser sempre do cliente. O cliente tem que decidir o canal que ele quer estar. Isso é uma crença que a gente tem quando a gente fala de experiência do cliente. Mas a tecnologia vem também para ajudar a gente a direcionar. Então, se o cliente tem um caso que é simples de resolver, eu posso oferecer um canal mais digital, em que eu não preciso interagir, em que eu não preciso entender mais claramente, que eu não preciso dar mais espaço para ele falar. Então, eu posso direcionar. Agora, eu vejo que tem um caso muito complexo, eu também posso direcionar aquele caso para um voz, né? Ah, ele tem que enviar documentos, é melhor então eu falar com ele no digital, porque ele me envia automaticamente o documento. Então, quando a gente fala dessa jornada, as suas escolhas também estão sendo impactadas ou decididas pelo processo que o cliente está vivendo. No final, ele sempre vai ser o decisor, mas que a gente também possa oferecer nesse sentido, porque assim a gente consegue também trazer não só a fluidez, mas a eficiência, né, porque se a gente for só atender num canal, aí a gente vai ficar com uma demanda realmente muito grande, então a gente consegue misturar a eficiência com a entrega que o cliente merece. 2 exemplos que eu acho que conectam bem com isso que a gente está falando. Você pega a cobrança. Hoje a gente tem modelos de inteligência artificial que nós construímos junto com parceiros ou internamente, que já faz todo o processo de cobrança de maneira automática. E aí o NPS, que é o e a satisfação desse cliente com o nosso robô, por exemplo, ela é maior do que com o humano. Por quê? Porque algumas pessoas se sentem menos inibidas, se sentem mais à vontade de falar com uma automação. Funciona super bem. Fala o que quiser, do que vem na E cabeça, e sem muito negocia, filtro. a tecnologia já está pronta para negociar, é uma parcela, são 2 parcelas, é para a semana que vem, é para o mês que vem, então Não, e cobrança é muito sensível, né, Kleber, porque a exatamente, pessoa tá naquela situação de Sente exatamente, exposta, é né. isso. E ela sente com a automação, com o robô que a gente coloca lá, de voz inclusive, é super fluido, ele se sente mais à vontade. Do outro lado, você tem um exemplo que a gente sempre fala
Você quer comentar desse exemplo dessa empresa de saúde que a gente tem? A gente tem uma empresa de saúde, por exemplo, que o nosso core é o acolhimento com as pessoas, né, então são pessoas que estão sofrendo uma doença grave, que precisam ser acompanhadas, e a gente faz só esse trabalho. Então é um trabalho de acolhimento. Não tem como você acolher sem estar com o humano, né, do outro lado. E é onde a gente, inclusive, tem muitas pessoas de terceira idade, porque elas querem ter esse propósito de vida, então você escolhe o perfil certo para estar ali acolhendo essas pessoas. Elas passam o dia acolhendo pessoas, encontrando um agendamento mais rápido, pelas urgências, pela emergência dos exames. Então é um processo muito gostoso de ver e de viver, assim, né. E realmente é um atendimento que tem que ser humano. A gente tem um case na Twilio, no canal de voz, que a gente tem o twilio.org, né, que é a parte de não for profits. E aí teve um case uma vez que a gente fez um vídeo, que era justamente isso, na pandemia, quantas pessoas estavam sozinhas e às vezes precisava só de uma conversa. E aí era uma instituição que fazia pela linha telefônica, Legal. conectava com outras pessoas para conversar, porque esses idosos muitas vezes ficaram muito isolados das suas famílias, né. Então assim, como o canal que é, voltando ao começo, é um canal que às vezes vai para uma reclamação, para uma pedida, ele pode se transformar num canal de relacionamento no final das contas, né. E assim, essa imagem que você tem dessa sensação desse cuidado dentro de uma empresa, embora não seja Concentrix, mas é o seu cliente, são vocês que estão tendo a base, né. E esse ponto da consultoria que você falou é muito interessante, né. A gente tem, às vezes aqui na Twitter, eu converso com o pessoal que atende nossos clientes, os clientes falam assim: me fala uma jornada que funciona para eu aplicar aqui no meu negócio. E a gente fala: "Não, mas isso não existe, porque cada cliente tem uma jornada e tem uma E necessidade, esse né". ponto que você está tocando é muito interessante, porque uma das coisas que a gente mais acredita na Concentrix, hoje a gente vai mostrar no nosso case mais tarde no nosso painel, é sobre a nossa cultura conectada à cultura do cliente. Não existe só cultura Consensus. Primeiro que a gente tem parcerias que conectam a mesma cultura, né, então pra gente é super importante a gente ter parcerias em que a gente acredite nas mesmas coisas. Mas o que é legal é que dentro do dia a dia das operações, a gente conecta tanto a cultura da Concentrix, como a cultura do cliente. Então nossos ambientes são todos projetados com a marca do cliente, tem treinamentos específicos do cliente, a gente tem operações que a gente vive, vai dentro da casa do cliente mesmo, entender melhor como funciona. Tudo isso faz com que ele realmente siga, né, tenha essa cultura, esse cuidado genuíno com o cliente final, porque aí a gente tem o cuidado com as nossas pessoas e eles têm o cuidado com o consumidor final, que é o cliente do nosso cliente. E é o que a gente fala de personalização, né. Vocês são um hub mesmo, a gente comentou, chega a ser um hub de inovação de boas práticas, que várias empresas podem pegar essa, né, usar desse base de conhecimento, de profissionalismo, mas tem essa questão da personalização, né. Então assim, eu, Marcela, quando interajo com uma marca de roupa, é diferente quando eu interajo com uma marca na área de saúde. Ainda assim sou eu usuária, né, mas o que eu quero dessas pessoas são diferentes, obviamente. Se eu vou num mecânico, eu quero que ele seja especialista no carro. Se eu vou numa loja, de animais, eu quero que a pessoa seja assim. Então, como é que vocês trabalham internamente para criar esses hubs mesmo, né, de personalização? Você já comentou um pouco, Sari, né, dessa imersão, mas eu acho que vale detalhar um pouco mais esse nível até de senioridade das pessoas que atendem, né? A gente costuma dividir entre 3 e 4 níveis, né, e aí no primeiro atendimento, normalmente, são os atendimentos mais simples, as camadas ali mais de suporte, de tirar dúvidas, de direcionar o cliente por autosserviço, são demandas mais simples, elas estão focadas ali no primeiro nível, geralmente pessoas mais de primeiro emprego, estão começando sua carreira conosco, e a gente sempre toda vez que você vai levar as pessoas para o segundo, terceiro nível, a gente sempre faz uma mescla de promoção de pessoas que saem do nosso primeiro nível para o segundo e trazendo pessoas de mercados com mais experiências e às vezes, muitas das vezes, com experiência naquele segmento que ele vai trabalhar. Porque a gente também separa por segmentos, então isso é muito legal, porque aí existe essa troca genuína, né, eu trabalho num segmento, né, de moda ou trabalho num outro segmento de saúde, é completamente diferente. Mas a gente tem de 3 a 4 níveis, inclusive pessoas bilíngues, trilíngues, né, porque aí exigem outras experiências também, quando a gente está falando de outros segmentos, então a gente vai fazendo assim. E eu acho que o que mais interessante, gostaria de reforçar, é o desenvolvimento interno que a gente tem das nossas pessoas. Então acho que a gente deve falar aqui em algum momento, a gente está falando muito de tecnologia, a gente está com uma ferramenta que é o Train AI, a gente trouxe para a feira, a gente tem falado muito sobre isso,
mas ela é uma ferramenta que ela traz muito conteúdo para as nossas pessoas de forma rápida. Então a gente coloca conteúdos hoje estáticos dentro dessa ferramenta, ela faz vídeos, né, vídeos rápidos, podcasts, e isso se conecta com as nossas pessoas e a gente consegue rapidamente, através de um conteúdo de 2, 3 minutos, empoderar uma série de pessoas, né, porque você não só espalha para as nossas pessoas, como também para as pessoas dos nossos clientes. Então a gente também consegue treinar e direcionar conteúdo para as pessoas dos clientes também. Então é muito legal, então acho que o Train AI também ajuda a gente a ir personalizando e cada vez mais tendo pessoas mais conectadas com o negócio. É, eu acho que essa questão da educação, né, se você for pensar que antes você Total. precisava colocar todo mundo numa sala, com um humano ali entregando esse conteúdo, e cada um tem um perfil de aprendizagem, né, então assim, você está falando de uma seleção de pessoas que estão trabalhando de um aspecto tão diverso, e você está dando várias maneiras a pessoa tá ali, né, super em cima do assunto do momento, Nós né. treinamos, pelo menos 5.000 pessoas todos os meses, entre pessoas que estão chegando e treinamentos de novos skills, de novos produtos e tudo mais. Então a nossa ter uma boa capacidade de entender isso, né, entender que cada pessoa aprende de um jeito, num ritmo, de uma maneira, e pensar que a educação está sendo, na verdade, repensada no mundo inteiro, porque hoje como que a gente adquire conhecimento? É com vídeo de YouTube, é com textos mais curtos, então eu acho que ter isso claro e usar as ferramentas para poder impulsionar esse tipo de entendimento, eu acho que faz muita diferença, tem ajudado muito a gente a ser mais eficientes e mais eficazes em atingir os objetivos que a gente tem. Sim, é uma tecnologia para educação no final das coisas, né, Exatamente, é. Bom, exatamente. vocês tocaram em AI, em tecnologia, e aí eu queria já conduzir a gente para o final da conversa falando do futuro. Então eu fiquei pensando: "Gente, quem ia dizer que há 10 anos atrás a gente estava ligando para um banco e negociando Uhum, um valor de, sei lá, de um investimento que você está falando, você está questionando. Aqui é melhor, aqui é pior. Eu aham. vi outro dia, eu estava no outro cômodo, meu marido falando, eu falei: "Com o que que essa pessoa", meu marido está falando, ele não tem um consultor financeiro, o que que era? Era um AI, né, o de em voz, conduzindo ele, assim, investe aqui ou investe ali não sei o quê. Isso estava totalmente fora da nossa realidade. E hoje já está se tornando cada vez mais. Então, daqui para frente a gente consegue supor, imaginar o que que vai vir, né. Então eu queria que vocês dessem, assim, uma visão um pouco de como que vocês veem essa evolução dos próximos anos, que é até difícil dizer se vai demorar 10, 5 ou 2, né, porque também as coisas caminham tão rápido. Mas no mundo de vocês, aonde vocês veem a tecnologia, assim, dando esse próximo passo e qual que é o impacto que isso realmente vai ter nos negócios? Eu acho que esse é um grande ponto hoje, né. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai acontecer, né. A gente acredita muito que dar uma boa aplicação a essas tecnologias é o que vai trazer valor para os nossos clientes hoje. Porque o cenário está ficando cada vez mais complexo, você tem todos os tipos de tecnologia, você tem todos os tipos de parceiros e tudo mais, como aplicar isso na jornada de cada cliente, eu acho que é um caminho. E é até uma ironia, né, porque eu acho que a grande virada, o grande plot twist que a gente está vendo nesse segmento é que o atendimento antigamente, as pessoas reclamavam porque eles eram o quê? Robotizados. Que as pessoas repetiam as mesmas coisas, não O resolviam os humano era problemas. robô, né, Exatamente. é com E aí script. exatamente. O que a gente está fazendo agora é trazer a tecnologia para humanizar o atendimento. Então eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje como integradora e empresa que traz soluções para esses clientes, é como a gente aplica bem essa tecnologia? Como eu coloco o humano, a melhor pessoa possível para atender uma pessoa num atendimento de saúde, por exemplo, e como eu coloco a melhor automação possível para atuar no mercado financeiro, como você falou. Então acho que, e a consultoria entra aí. Então eu acho que o grande próximo passo, como ninguém sabe a velocidade nem como isso vai se dar, é a gente ter bons consultores e bons parceiros para ajudar essas empresas a começar a implantar isso, implementar isso de uma maneira que melhore a jornada dele. O board das companhias, os CEOs estão todos sendo muito pressionados para implementar IA. E a gente está vendo que tem muitos projetos bons que estão gerando resultado, mas tem muitos projetos que não estão gerando resultado, porque não, talvez o cuidado e talvez o planejamento para implementar dentro da jornada não tenha sido feito, né. Então eu acho que é isso o grande desafio nosso, de trazer esse tipo de aproximação mais consultiva, de entendimento, e aí começar a ter os parceiros e a integração para que essa tecnologia se transforme em relações e interações, boas com os consumidores, né. Vou dar 2 exemplos então, que eu acho que se aplica para as nossas pessoas, porque eu acho que é isso, assim, a tecnologia está aí,
a gente vai avançar cada vez mais, não sabemos quando, né, em quanto tempo, acho que essa sempre vai ser a dúvida de todos nós. Mas o que eu acho é que a gente já tem que surfar essa onda e aproveitar coisas que já estão acontecendo. Então hoje, por exemplo, a gente já consegue prover os resumos automáticos para os nossos game changers, né. Então hoje IA nos permite fazer isso. Então ele consegue pegar toda a conversação que existiu, seja ela de texto ou de voz, entre o cliente, né, entre o cliente final e as nossas pessoas, e a gente já consegue prover um resumo para o próximo atendimento. Então você, cria resumos estáticos, resumos que são feitos por inteligência artificial, sem ficar aquela personalização de pessoa em pessoa, né, porque pensa, são 23.000 É o pessoas, que a gente fala, cada um personalização em escala, Em né. escala, né. total, É, cada um é, fazendo do seu jeito. é. Tem uma outra coisa que às vezes a pessoa que vai assumir aquele caso não vai estar não entende, né, o que que tá ali naquele resumo, então a gente cria resumos automáticos. Uma outra coisa que eu gosto muito, um exemplo que tá aí, já tá acontecendo, que a tecnologia já está permitindo, são as facs. Até aqui todas as facs eram estáticas, então você entra para se autosservir, tem ali a fac, aí fala um pouco de previsibilidade, né, de proatividade, que acho que o Kleber comentou em algum momento aqui no nosso papo. Hoje a gente sabe o que vai acontecer com o cliente no próximo período. Então, se ele não pagou uma conta, quando ele me contata, eu já sei que ele não pagou a conta, eu já sei que ele quer falar daquele assunto. Hoje a gente consegue pegar aquelas facs que antes eram estáticas e você reordenar aquilo pelo último atendimento que ele teve. Então, o que que está acontecendo com a Sari? Ai, a Sari não pagou Qual é a essa última conta. jornada Qual dela? que é a jornada? Em que É. momento ela está da jornada? E você reorganiza aqueles textos que eram todos fixos por uma coisa mais proativa, você entrega realmente valor para o seu cliente. Então, o que eu acho é que a gente tem que aproveitar e usar a tecnologia a favor das nossas pessoas e, claro, a favor dos nossos clientes finais, né, entregando as Muito melhores legal. soluções para É. ambos. Eu te ouvi nesse exemplo, eu lembrei do nosso CMO da Twilio, falou uma vez uma situação que é assim, ele estava indo para o aeroporto com a família inteira, sabe aquelas viagens que a gente planeja, né, há muitos meses, ele estava indo. Aí no meio do caminho na estrada, imagina a gente pegando indo para Guarulhos, para quem é de São Paulo, e aí recebe uma mensagem: "Seu voo foi cancelado". Ligue no call center e veja o que vai acontecer. Ele assim: "Gente, 2025, se eu estou a 2 horas do meu voo internacional, se eu comprei 4 passagens, né, e eu tô assim, pode ser até um cliente premium, vamos dizer. Que diferença fez? Essa companhia simplesmente cancelou esse pedido e falou: "Liga daqui a pouco". Então, assim, essa previsibilidade de esse cliente estar nessa jornada. Ele é meu cliente premium, ele voa todo mês doméstico, ele está voando com a família. Alguém tem que ligar e falar: "Senhor Kleber, aconteceu um problema. Esse voo foi cancelado, o avião quebrou, mas já reservei as suas seus tickets na nossa companhia parceira", ou que nem seja parceira, mas resolveu o problema. Então, assim, quando a gente viver nesse mundo, aí eu acho que é isso, já vai sobrar tempo para o humano ser humano e Aham. dar esse E atendimento ser pessoal, cuidadoso, É né. isso. e a tecnologia está ajudando, né, então essa é a minha esse é o meu desejo, assim, para que a gente viva ainda esse a gente vai estar aqui no Conarec daqui uns anos falando que a Aham. gente já está fazendo isso. Com É isso certeza. mesmo, com certeza. Então tá bom, muito obrigada gente, foi ótimo o papo, aprendi muito com vocês. Nós que agradecemos. Obrigada, Marcela, obrigada, Tuílio, por tudo. Esse foi mais um episódio do podcast da Twilio, aqui direto do Conarec, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo.